Como se comunicar de maneira clara? Eu sou Bianca Moraes, especialista em comunicação e em vendas, e hoje você vai aprender a se comunicar da melhor maneira, de forma que você vai transmitir o seu conhecimento, transmitir aquilo que você sabe resolver na vida de alguém e ainda, por consequência, transformar esse seu conhecimento em dinheiro, ser bem remunerado com o seu conhecimento. Esse é o intuito desse vídeo. Não vou fazer aqui um vídeo super sofisticado, cheio de edições, para te deixar com a sensação que você assistiu a algo que perdeu tempo. Aqui não é lugar para isso. Eu vou trazer aqui as minhas anotações sagradas sobre os meus estudos e a minha prática enquanto comunicadora e enquanto pessoa que vende os próprios serviços. Eu te garanto que você vai sair desse vídeo transformada. Se você não sair, já pode me deixar aqui um comentário falando não valeu de nada. Agora, se valeu, você também vai deixar, por favor, o seu comentário dizendo que o vídeo valeu a pena, perfeito? Então vamos lá, vou trazer aqui conhecimento sem enrolação, o que eu aprendi na minha vida e que eu estou transmitindo aqui em conhecimento escrito, que em breve vai se tornar um livro. Para você deixar claro o seu conhecimento e, inclusive, captar mais clientes com isso, é fundamental que você restrinja o assunto que você quer dizer. Eu sei que você sabe um universo de coisas dentro da sua área de atuação. Você tem muita experiência, você já estudou bastante. Uma pessoa que entra num vídeo como esse é uma pessoa que realmente estuda bastante. É realmente uma pessoa que se preocupa em entregar o melhor para o cliente. Mas você, nessa ânsia talvez de transmitir tudo que você sabe, você pode deixar o seu discurso, a sua fala muito confusa. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é: seja específica naquilo que você está dizendo. Não queira trazer todo o universo de conhecimento. Imagine se eu abrisse esse vídeo aqui e começasse a falar tudo que eu já sei, tudo que eu já vivi, tudo que eu já estudei, todos os conhecimentos que eu já acessei. Você ficaria totalmente confuso e talvez não conseguiria tirar nada de proveitoso daqui. Então, restrinja, escolha, olha, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, nessa apresentação de vendas eu vou falar sobre especificamente isso, nessa aula eu vou falar disso, e aí você se aprofunda. Tem um livro que eu leio e ele é essencial, vou até indicar para vocês, é este livro aqui, ó, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Esse livro é essencial para você. Ele vai te ajudar muito a saber como se comunicar e transformar o seu conhecimento em dinheiro. E nele, o autor fala que imagine que você é convidado para fazer um passeio em um parque. E a pessoa quer, em 20 minutos, te levar para conhecer um parque inteiro. Um parque que é do tamanho de 5 estádios de futebol. Você vai ficar exausto e não vai conseguir não vai conseguir se aprofundar em nada naquele passeio, não vai conseguir aproveitar nada, não vai conseguir sentar um pouquinho na grama, apreciar as flores que tem ali, os animais. Então, é melhor que você passe 20 minutos em uma pequena área desse parque, aproveitando de verdade, ou que você percorra tudo muito rápido, apenas com os olhos, como se fosse por um carrinho de golfe, só para você dar uma olhada geral no parque. Essa é a sensação que a gente tem quando a pessoa quer falar de muitas coisas em pouco tempo. Aprofunde-se no pouco tempo que você tem em um assunto específico. Essa é a nossa primeira lição. A segunda lição está aqui, ó. Organize as suas ideias em sequência. Saiba o que você vai falar, para não ficar confuso. Como eu falei no primeiro ponto, eu sei que você tem um conhecimento gigantesco. Você sabe várias coisas, você tem muitos aprendizados ao longo da vida, muitas experiências. Se você não organizar esse conhecimento dentro da especificidade na qual você se propôs a aprofundar, se você não organizar esse conhecimento, vai ficar muito confuso. Tá vendo que eu trouxe aqui um roteirinho que eu vou trazendo para vocês os pontos que eu quero tratar de forma organizada e de maneira que uma faça sentido após a outra? Então prepare a sua fala desse modo, de forma que as pessoas entendam que uma coisa acontece como consequência da outra. Introdução, desenvolvimento, conclusão, aquilo que a gente aprende na escola. Mas é importante que até no desenvolvimento, algo que você disse no começo
seja a causa do acontecimento subsequente ou que, se forem assuntos separados, que você deixe isso muito claro. Perfeito? Terceiro, enumere os pontos. O que eu poderia ter feito aqui bem no começo desse vídeo e que é bem didático, e fica aqui o meu conselho para você fazer, principalmente se você for transmitir um conhecimento mais difícil de digerir. Diga antes de começar sobre quais tópicos você vai falar. Então, antes de começar a sua fala, o seu vídeo, a sua aula, você pode dizer assim: nós vamos tratar hoje disso, daquilo e daquilo outro. 3 pontos específicos. Porque isso organiza e cria boas expectativas na mente de quem te ouve. A pessoa já sabe exatamente pelo que ela pode esperar. E vamos supor que o ponto que mais interessa a ela é o terceiro. Ela vai buscar se manter atenta o tempo inteiro para ela captar justamente quando você chegar a esse terceiro ponto. Entende como é importante? E quebra aquela ansiedade de algumas pessoas de não entenderem sobre o que será a sua fala. Muitas pessoas que nos ouvem têm essa ansiedade. Então, muitas vezes é interessante sim enumerar quais são os tópicos que você vai falar no começo da sua fala. Tá certo? Agora, para você transformar um conhecimento muito abstrato em algo concreto, existe uma fórmula de transforme o desconhecido em conhecido. Muitas vezes nós vamos falar sobre um assunto que pode ser muito difícil de entender para o nosso público. E já é um dos conselhos que eu vou falar aqui na frente, já vou antecipar, seja simples. Você precisa transmitir simplicidade no seu conhecimento. Isso gera mais credibilidade para você, porque as pessoas vão te entender. E se elas te entendem, elas confiam em você. Eu não estou inventando isso, está num estudo científico que foi publicado aqui neste livro. Sempre vou trazer os livros aqui, ó. Rápido e Devagar. Excelente obra. É um livro mais complexo, mas aqui tem um estudo científico que nos ensina que quando nós ouvimos algo de maneira confusa, com palavras difíceis, o nosso cérebro, ainda que inconsciente, interpreta aquilo como se fosse mentira. E a pessoa que está falando daquela forma não gera credibilidade para nós. Parece contra-intuitivo. Por quê? Porque muitas vezes quando vemos alguém falando de maneira chique, elegante, com palavras difíceis e sofisticadas, muitas vezes a gente acha que essa pessoa transmite autoridade, olha como ela sabe o que ela está dizendo, ela está falando tantas coisas que eu não consigo compreender, mas o nosso inconsciente não entende assim. E isso afasta, desconecta as pessoas. É só você imaginar quando você senta em uma mesa de bar com pessoas que trabalham todas, por exemplo, em um hospital, enfermeiros, médicos, e aí eles começam a conversar ali sobre um assunto que você não domina. Eles falam ali de nomes de medicamento, de nomes de doenças, de partes do corpo que você não consegue entender. Você começa a ficar completamente alheio àquela conversa e começa a ficar desagradável, não é? Pois é, então pense você falando algo que talvez na sua cabeça é super simples, mas para quem te ouve não é. Tome esse cuidado, coloque de maneira simples, use palavras do cotidiano de quem te ouve para que essa pessoa consiga te entender. Busque ser o mais simples possível. E aqui nesse ponto o que eu quero dizer é, você pode transformar palavras ou conceitos difíceis em exemplos concretos. Por exemplo, eu poderia falar aqui de maneira abstrata como as pessoas que são boas, na mente de outras pessoas, elas acabam gerando uma conexão neural que faz com que uma haja como a outra, que uma copie a outra. Viu como fica abstrato e chato de entender? Agora eu vou trazer para um exemplo concreto. Eu posso dizer o seguinte: você é como a chama de uma vela. Quando você se ilumina, tem coragem de acender a própria luz, você ilumina o ambiente ao seu redor. E a partir da sua chama, outras luzes, outras velas podem ser acesas. Tá vendo que eu trouxe algo que era muito abstrato para um exemplo concreto que você consegue visualizar? Com imagem, você consegue imaginar uma vela, você consegue imaginar uma vela acendendo outras velas, uma vela iluminando um ambiente. Então, tente fazer esse tipo de associação para que quem te ouve consiga entender a sua fala. Eu falo muito isso também quando eu ensino sobre vendas. Quando você vai vender algo para alguém, geralmente a pessoa nos traz o que a gente chama de objeção, que são aquelas frases que podem ser desculpas ou não que a pessoa diz para não comprar. Então ela diz assim:
eu preciso conversar com meu marido, com a minha esposa antes de fechar essa venda. E aí você vai precisar descobrir se aquela frase é realmente verdadeira. Então você vai descascar como se fosse uma cebola, a gente chama de técnica da cebola. Tudo bem, fulano, então você tem que conversar com a sua esposa, mas se não fosse o caso de conversar com a sua esposa, o que te impediria de fechar essa venda hoje? Pronto, eliminei uma casca da cebola. Tá vendo que eu trouxe o conceito de contornar objeções, que parece algo muito abstrato, para algo concreto, tirar as cascas de uma cebola até a gente chegar à objeção real ou aquilo que realmente impede que a pessoa feche a venda. Entendeu? Então faça isso, traga para o seu conteúdo sempre palavras do cotidiano das pessoas, palavras simples, transformando em imagens que a pessoa consiga visualizar. E aqui eu já antecipei para você, tá aqui no meu livro, que vai virar um livro isso aqui. Evite termos técnicos, não use palavras difíceis demais. Como eu falei do exemplo dos médicos, por exemplo, você é advogado ou você é contador e você usa muito aquelas palavras, principalmente, gente, aquelas siglas, aquelas abreviaturas que são muito comuns no seu dia a dia com os colegas de trabalho, mas aí você vai conversar com o cliente. O cliente não entende, aquilo não faz parte do universo dele. Às vezes o seu cliente trabalha com outra coisa, ou ele não estudou aquilo, ou ele nunca estudou nada. Então, se você falar daquela forma, você vai se desconectar de quem te ouve. E o objetivo maior da conversa, de qualquer comunicação, é a conexão. É a conexão de ideias, é a conexão de sentimentos. Então, por que é que você vai usar de estratégias que vão afastar essa pessoa de você? Quando você for falar sobre algo, imagine que você está explicando para uma criança. É um exemplo que a gente sempre ouve. Salvo engano, está aqui nesse livro também, de você sempre imaginar que tem uma criança de 8 anos na sua frente. Explique para essa pessoa como se ela fosse uma criança de 8 anos. É claro que você não vai tratá-la de maneira infantilizada, mas você vai buscar ser clara como se estivesse explicando para uma criança. Assim, eu tenho certeza de que a pessoa vai te entender. E eu queria até trazer aqui para vocês uma frase, não sei se eu vou encontrar aqui porque o meu livro saiu de ordem, mas apareceu aqui, olha só. Você pode e deve pensar como um sábio, mas fale como um homem simples. Quem disse essa frase foi Aristóteles. Então, você pode e deve ser sábio, estudar muito, ler todos os livros possíveis, utilizar da sua experiência prática, inclusive para vender, para convencer as pessoas a contratarem de você. Mas, na hora de conversar, seja simples. Na hora de transmitir esse conhecimento, seja uma pessoa simples. Não seja aquela pessoa que parece arrogante, que está em um pedestal, que está acima. Isso afasta muito as pessoas. E eu sou especialista em vendas porque eu me destaquei muito quando eu vendi serviços. Eu vendia serviços tributários. Eu tinha que explicar coisas muito complexas para pessoas que não eram daquele universo. Às vezes a pessoa era estudada em outra área ou essa pessoa nem estudo tinha. E eu sentava com essa pessoa e explicava para ela como se ela realmente fosse uma criança. Essa pessoa realmente confiava em mim e ela fechava os contratos que eu oferecia para ela. Foi por isso que eu me destaquei nessa parte. E é isso que eu quero que você traga para a sua vida. Traga conhecimento para as pessoas, de modo que você vai abençoar as pessoas com aquilo que você sabe e você também vai abençoar a sua vida, você vai colher os frutos disso. Como eu colhi vendendo para pessoas que precisavam daquela solução. E as pessoas me diziam, Bianca, ninguém nunca me explicou algo como você explicou. Ninguém nunca me explicou essa questão que eu estou vivendo hoje como você me explicou aqui. Então, tenha esse cuidado, seu cliente merece esse cuidado e você merece transmitir para o mundo aquilo que tem de melhor em você. Seja simples, use as técnicas corretas para você colocar a sua luz no mundo. Eu tenho certeza que você tem conhecimento sim, que você tem uma mensagem sim, mas muitas vezes você não transmite porque você tem insegurança quanto à sua comunicação. Mas para te ajudar nisso, eu estou aqui. E para você assistir mais vídeos como esse, deixe o seu curtir aqui para você sempre receber mais vídeos e, é claro, se inscreva neste canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.